Com frequência, ouço no meu trabalho as pessoas dizendo: "Ah, por que você se preocupa com esses picos de glicose? Se você não tem diabetes, não deveria se preocupar." Bem, este estudo científico provou exatamente o contrário. Mesmo que você não tenha diabetes, ainda pode estar sofrendo as consequências desses grandes picos de glicose e eles podem estar te afetando diariamente. Eles podem estar afetando seus órgãos, sua pele, seu sono, seus desejos, sua energia e por aí vai. Olá, anjos, e bem-vindos ao The Glucose God Show. Hoje, vamos falar sobre um dos meus assuntos favoritos, picos de glicose. Então, eu meio que fiz uma carreira falando sobre picos de glicose, e hoje quero te dar um mergulho profundo no que eles são, como saber se você está tendo, o que causa esses picos e o que você pode fazer a respeito. Então, hoje é tudo sobre picos de glicose. Prepare-se! O primeiro ponto de onde quero começar esse assunto é situar vocês nessa noção muito comum dos níveis de glicose. Então, se você vai ao médico uma vez por ano, provavelmente ele vai medir, com um exame de sangue, o seu nível de glicose em jejum. E o seu médico faz isso porque quer determinar se o seu nível de glicose está saudável, se você pode estar com pré-diabetes ou se já tem diabetes tipo 2. Também pode ajudar a identificar se você tem diabetes tipo 1, que é uma condição autoimune. Mas esse é o tipo mais raro de diabetes. Então, você vai ao médico uma vez por ano. Provavelmente, eles tiram sangue do seu braço. Será que eles já tiraram sangue de outro lugar que não seja o braço? Não sei. Enfim, provavelmente do seu braço. E aí você recebe os resultados. E o resultado que você recebe é um número, geralmente entre 80 e 120. Esse número mede quanto de glicose está circulando livremente na sua corrente sanguínea. E por que medimos isso em jejum? Porque depois de você ficar em jejum a noite toda, o seu nível de açúcar no sangue, ou de glicose, não vai ser impactado pelo que você acabou de comer. Então, depois de um jejum noturno, depois de dormir, o seu nível de glicose em jejum se estabiliza no ponto em que normalmente fica. Em relação a esse nível de glicose em jejum que você recebe, a Associação Americana de Diabetes recomenda um intervalo específico. Então, a Associação Americana de Diabetes diz que o seu nível de glicose em jejum deve estar abaixo de 100 mg por decilitro, e que se o seu nível de glicose em jejum estiver abaixo de 100 mg por decilitro, você está saudável e não tem com o que se preocupar. Agora, se o seu nível de glicose em jejum estiver entre 100 e 110, isso indica que você tem pré-diabetes, e se estiver acima de 120, isso indica que você tem diabetes tipo 2. Vamos abordar esses tópicos em um episódio separado, mas aqui quero falar sobre o fato de que, se seu nível de glicose em jejum está abaixo de 100 mg por decilitro, seu médico não vai comentar. Ele vai dizer: não tem pré-diabetes. Não tem diabetes. Saudável. Sem problemas. Até o ano que vem. Agora, isso é o que está mudando. A comunidade científica está descobrindo que não só esse limite de 100 mg por decilitro não é tão ideal, mas também que, mesmo que você tenha um nível de glicose em jejum considerado normal, ainda pode estar tendo picos de glicose. E é sobre isso que vamos falar hoje. E para te dar um exemplo da minha própria vida, eu tive muitos problemas de saúde mental quando era adolescente, sabe? Todos os exames de sangue que eu fazia diziam que eu era normal. Meus médicos nunca disseram que havia algo de errado comigo. Era meio difícil conseguir ajuda e encontrar algo que realmente me ajudasse. Mas 10 anos depois do meu primeiro contato com esses problemas de saúde mental, eu tive a oportunidade de medir meus níveis de glicose no sangue de forma contínua, ou seja, não olhando só o valor em jejum, aquele ponto isolado no tempo. Mas eu tive a chance de usar um monitor contínuo de glicose, que me mostrava como a minha glicose realmente se comportava ao longo do dia. A gente já vai falar sobre isso, mas esse foi o ponto-chave, e pode muito bem ser o ponto-chave para você também. Então esse limite de 100 mg por decilitro. E, aliás, se você está em um país como o Reino Unido, Canadá, Suíça, a unidade do seu valor de glicose em jejum vai ser um pouco diferente.
Então, em vez de miligramas por decilitro, seus resultados, quando você receber o exame do seu médico, vão estar em milimoles por litro. Agora, essas unidades não importam tanto, mas o número vai parecer diferente. Então, o limite para um nível saudável de glicose em jejum, se você está em um desses países, é 5,5 milimoles por litro em vez de 100 miligramas por decilitro, mas significa a mesma coisa. É como comparar quilos com libras, só sistemas de unidades diferentes. Agora, muito importante, costumávamos todos acreditar, a comunidade científica, a comunidade médica, todos nós acreditávamos que se o seu nível de glicose em jejum estivesse abaixo de 100 miligramas por decilitro, você não tinha com o que se preocupar, que não precisava se importar com o seu nível de glicose porque provavelmente não tinha nenhum problema. Seu médico provavelmente nem comentava sobre o seu nível de glicose em jejum se estivesse abaixo de 100 miligramas por decilitro. E, importante, médicos e cientistas costumavam acreditar que se o seu nível de glicose em jejum era saudável. Então, abaixo desses 100 miligramas por decilitro, provavelmente durante todas as suas horas acordado e dormindo, o tempo todo, o seu nível de glicose sempre ficava mais ou menos nessa faixa. Então, sabe, entre 100, talvez subisse um pouco depois de uma refeição, mas nada extremo. Qualquer médico diria: se você não tem diabetes, se você não tem pré-diabetes, o seu nível de glicose não é algo com que você deva se preocupar. Até que, senhoras e senhores, um estudo científico incrível mudou completamente o jogo. Em 2018, uma equipe de cientistas da Universidade de Stanford publicou um artigo científico que mudou tudo. O artigo científico dele se chama Glucotypes Revial New Patterns of Glucose Dysregulation, 2018. Veja o que eles fizeram no estudo e por que isso está relacionado aos picos de glicose. Esses cientistas pegaram pessoas que não tinham diabetes, ou seja, cujo nível de glicose em jejum estava abaixo desse limite de 100 miligramas. Depois, eles deram a essas pessoas um monitor de glicose, o mesmo que eu testei, que media em tempo real o que acontecia com os níveis de glicose delas, mostrando a curva dos níveis de glicose. E, o mais importante, os cientistas pediram para os participantes comerem uma tigela de cereal matinal, um alimento muito comum que milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo comem todos os dias. Então, esses participantes comeram a tigela de cereal e os cientistas observaram o que acontecia com os níveis de glicose deles. Provavelmente, eles achavam que veriam apenas uma variação pequena e normal nesses participantes muito saudáveis, mas o que encontraram mudou completamente o jogo. Eles descobriram que 80% dos participantes, após comerem essa tigela de cereal, tiveram um aumento nos níveis de glicose para uma faixa que antes se pensava ser atingida apenas por pessoas com pré-diabetes ou diabetes. Deixe-me repetir isso. 80% desses participantes, que não tinham diabetes nem pré-diabetes, viram seus níveis de glicose subirem muito após comerem aquela tigela de cereal, chegando a uma faixa prejudicial que, se você mostrasse para um médico, assim do nada, ele diria: "Ah, essa pessoa provavelmente tem pré-diabetes ou diabetes, porque o nível de glicose subiu tanto depois de comer esse cereal matinal." Então, o que os cientistas observaram nos participantes é chamado de pico de glicose, ou seja, um aumento na concentração de glicose no sangue após comer. Então, por que isso acontece? Bem, porque quando comemos carboidratos, seja alimentos ricos em amido como pão, macarrão, arroz, batata, aveia ou alimentos doces, ou seja, qualquer coisa que tenha sabor doce, desde um suco de fruta até uma torta de maçã ou cereal matinal, aliás, que é tanto rico em amido quanto em açúcar. Esses carboidratos se decompõem em moléculas de glicose no seu sistema digestivo e depois seguem para a corrente sanguínea. E aí, de forma bem simples, há apenas mais glicose no seu sangue do que havia antes. Então, se você olhar isso em um gráfico, como este aqui, dá para ver que, a partir de um nível basal de glicose que estava estável, vemos um grande aumento na concentração dos níveis de glicose. Isso mudou tudo porque, por muito tempo, achávamos que se você não tivesse diabetes, não precisava se preocupar com seus níveis de glicose, que se você não tivesse diabetes nada de ruim acontecia quando comia alguma coisa, que se você não tivesse diabetes. Ninguém jamais pensou que você poderia estar tendo um pico tão grande assim.
Isso realmente revolucionou a forma como estamos enxergando os níveis de glicose como algo relevante para todo mundo. Então, por que esse pico é ruim e por que ele é tão chocante? Bem, um pico tão alto assim, ou seja, um aumento de mais de 30 miligramas por decilitro após comer, aumenta a inflamação no corpo. Aumenta o seu risco de doenças cardíacas. Aumenta a glicação, que é o envelhecimento, e aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Esses picos se acumulam ao longo do tempo e criam pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Eles também causam outros sintomas, como compulsão alimentar, fadiga, sentir fome o tempo todo. Eles podem causar problemas hormonais no seu corpo. Eles podem impactar o seu sono e muito mais. Eu ouço muito no meu trabalho as pessoas dizendo: por que você se preocupa com esses picos de glicose? Se você não tem diabetes, não precisa se preocupar. Bem, esse estudo científico provou exatamente o contrário. Mesmo que você não tenha diabetes, ainda pode sofrer as consequências desses grandes picos de glicose e eles podem estar te afetando diariamente. Eles podem estar afetando seus órgãos, sua pele, seu sono, seus desejos, sua energia e por aí vai. Este é um artigo revolucionário que abriu caminho para o nosso entendimento sobre os picos de glicose. Então vamos dar uma olhada mais profunda no que exatamente acontece no seu corpo quando você passa por esses picos de glicose, por que eles são prejudiciais e por que devemos tentar evitá-los. Então, a primeira coisa que acontece no seu corpo quando você passa por um pico de glicose é que suas mitocôndrias, as pequenas fábricas dentro de cada uma das suas células, ficam estressadas. Suas mitocôndrias são responsáveis por criar energia para o seu corpo. Se suas mitocôndrias estão funcionando bem, você tem disposição, está animado, se sente bem, tem energia para encarar o dia, consegue fazer tudo o que precisa, não acorda exausto de manhã. Mas se suas mitocôndrias estão prejudicadas, estressadas, sobrecarregadas, aí a história é completamente diferente. Você está cansado, buscar seus filhos na escola é exaustivo, fazer compras no mercado parece, simplesmente um grande sacrifício para o qual você não tem energia, sua lista de tarefas só aumenta a cada dia, e você sente que não consegue ter controle sobre sua vida e seu tempo. Isso é um sintoma de que suas mitocôndrias estão sobrecarregadas. Então, mesmo que suas mitocôndrias adorem transformar glicose em energia e esse seja o trabalho delas, se você dá a elas um grande pico de glicose, se elas veem essa montanha de glicose chegando rápido demais, elas ficam estressadas. Elas desligam e não conseguem mais produzir energia de forma eficiente. Entra em cena a fadiga crônica. Essa é a primeira coisa que acontece no seu corpo quando você tem um pico. A segunda coisa que acontece no seu corpo quando você tem um pico. Para eu explicar direitinho, a gente precisa falar sobre cozinhar um frango. Então, do que eu estou falando? Sabe quando você coloca um frango no forno e ele vai de rosa para marrom? Pois é, ele cozinhou. E esse processo de cozimento se chama glicação. Glicação é como cozinhar. Agora, o interessante é que, desde o momento em que você nasce como ser humano, você está cozinhando lentamente. Eu sei que parece estranho, mas é verdade. Você está se glicando devagarzinho de dentro para fora, igualzinho a um frango no forno. Por exemplo, quando os cientistas olham para a cartilagem dos bebês, ela é branca. Quando você olha para a cartilagem de uma pessoa de 90 anos, ela é marrom. Ela cozinhou, ela glicou, igualzinho ao frango no forno. E aqui vai outro fato. Glicação é como envelhecer. Envelhecimento e glicação andam juntos. Então, desde o momento em que você nasce, você vai se glicando devagar, vai envelhecendo devagar, vai cozinhando devagar, e aí, quando está totalmente cozido, você morre. Estranho, eu sei, mas é verdade. Então a glicação está acontecendo no seu corpo, o envelhecimento está acontecendo no seu corpo, e a gente não pode parar isso, certo? Mesmo que bilionários estejam tentando parar o envelhecimento e viver para sempre, na verdade, a gente não consegue parar a glicação agora. A gente não pode parar o envelhecimento, mas a gente pode desacelerar ou acelerar esse processo. E é o seguinte: a cada pico de glicose que você tem, a glicação acontece mais rápido, tanto que um teste muito comum para medir o avanço do diabetes no corpo se chama teste de HbA1c. Esse teste, na verdade, mede a glicação das suas células vermelhas do sangue.
Então, glicação, envelhecimento e níveis de glicose andam juntos, porque é o excesso de glicose que vai aumentar a glicação. E glicose e glicação até são parecidas, é porque elas estão muito relacionadas. É porque é a glicose que faz a glicação acontecer. E quanto mais você glicar, quanto mais picos de glicose você tiver, mais esse processo de glicação acontece. E isso vai aparecer no seu rosto como rugas, à medida que as moléculas de colágeno são glicadas, e também no interior. Seus órgãos vão se deteriorar lentamente. Então essas são as duas coisas que acontecem no seu corpo quando você aumenta a dose, ok? Temos estresse mitocondrial e temos glicação. Agora, a terceira coisa que acontece no nosso corpo quando temos um pico é a liberação de insulina. Então, quando ocorre um grande pico de glicose no seu corpo, ele sabe que isso não é bom para você. Seu corpo sabe que isso vai causar todos esses danos, então ele tem uma técnica para fazer o nível de glicose voltar ao normal. O que ele faz é chamar o seu pâncreas. Deixa eu pegar meu telefone e ligar para o meu pâncreas. Seu corpo diz: alô, pâncreas. Estamos tendo um pico de glicose. Liberar insulina para baixar esse nível? Obrigado. Tchau. Então, seu corpo pede para o seu pâncreas liberar um hormônio chamado insulina, e o trabalho da insulina é pegar as moléculas de glicose em excesso e armazená-las para que não causem tanto dano. A insulina armazena as moléculas de glicose nas suas células musculares, nas células do fígado e nas células de gordura. E é assim que a gente acaba ganhando gordura no corpo. Então, os picos de glicose têm consequências biológicas muito profundas dentro do seu corpo. E aí, nós, como seres humanos, a gente não sente a glicação. A gente realmente não sente a liberação de insulina, mas o que sentimos é um cansaço crônico. O que sentimos são desejos, porque toda vez que há um pico, depois vem uma queda, e essa queda ativa o centro de desejo no nosso cérebro, dizendo: Jesse, come um biscoito. Então sentimos essa vontade de pegar um chocolate. Sentimos essa vontade de tomar um café porque estamos exaustos. Talvez a gente sinta que nossa pele está ficando inflamada por causa da inflamação causada pela glicação. A gente acaba tendo todos esses sintomas que aparecem na nossa vida, física e mentalmente, que indicam que estão acontecendo picos de glicose dentro da gente. Então agora você entende. Picos de glicose levam a muitos sintomas e consequências, e picos de glicose não importam só para pessoas que têm diabetes. Aquele estudo de 2018 mostrou pra gente que, mesmo que você não tenha diabetes, é muito provável que alimentos comuns estejam causando picos de glicose no seu corpo e, assim, levando a todas essas consequências que acabamos de mencionar. Então, resumindo, quem deveria se preocupar com os picos de glicose? Bom, em primeiro lugar, pessoas que têm diabetes tipo 2 devem se preocupar com os picos de glicose, porque, para reverter o diabetes tipo 2, elas precisam eliminar esses picos de glicose, assim, aos poucos, o nível de glicose em jejum também diminui. Em segundo lugar, se alguém tem pré-diabetes, também deve se preocupar com os picos de glicose, porque ao reduzir esses picos, vai diminuir a progressão da pré-diabetes e voltar para uma faixa saudável. Mas, para a grande maioria de nós que não tem pré-diabetes ou diabetes neste momento, também devemos nos preocupar, porque mesmo que nosso nível de glicose em jejum esteja normal, mesmo que seu médico diga todo ano que seus níveis de glicose estão bons, como o estudo de Stanford mostra, é muito provável que alimentos comuns estejam causando picos de glicose. Então, o que eu gosto de dizer é, se você pudesse se sentir melhor do que se sente atualmente, se você está se sentindo lento, cansado, talvez com problemas de sono, questões hormonais, talvez os sintomas da menopausa estejam difíceis, talvez você tenha períodos menstruais irregulares, infertilidade, talvez tenha problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, confusão mental. A gente não falou sobre confusão mental. Vamos fazer outro episódio sobre o cérebro, mas é fascinante a conexão entre picos de glicose e confusão mental. Se você pudesse se sentir melhor do que se sente hoje e se quiser prevenir problemas a longo prazo no futuro, você deveria tentar evitar esses picos de glicose. Agora, a pergunta de $1 milhão: como evitamos os picos de glicose? Então, vou compartilhar com você 4 dos meus principais truques para isso, e deixei na descrição deste episódio um PDF onde você pode encontrar meus 10 truques super fáceis para estabilizar seus níveis de glicose, evitar esses picos de glicose através da alimentação, sem fazer dieta ou nada maluco.
Então, meus 4 principais truques são: tomar um café da manhã salgado em vez de um doce, tomar um copo de vinagre diluído em água antes de comer algo rico em carboidratos, começar o almoço ou jantar com uma entrada de vegetais e, depois de comer algo pesado e cheio de carboidratos, dar uma caminhada de 10 minutos. Ajude seus músculos a absorver esse excesso de glicose para que a insulina não precise agir rapidamente e fazer todo o trabalho sozinha. Ei, rapidinho! Se você nem sempre consegue seguir meus truques alimentares e quer comer os carboidratos que ama com menos impacto nos seus níveis de glicose, eu criei uma cápsula justamente para isso. Ela se chama Fórmula Anti-Spike. Você toma 2 antes da refeição. Ela reduz o pico de glicose dos carboidratos em até 40%, 100% feita de plantas e testada em mais de 25 ensaios clínicos. O link está na descrição. Beleza? Vamos voltar para o episódio. Muito obrigado por estar aqui. É tudo que temos tempo para hoje. Espero que você tenha gostado de todas as informações sobre picos de glicose. Mais uma vez, clica no link na descrição deste episódio para receber meus 10 truques para a glicose. Assim você pode testar por conta própria e ver se, usando esses truques, você se sente melhor porque seus picos de glicose estão diminuindo. Te vejo na próxima!